Professor, muito obrigada por estar hoje aqui, dando vida a esse projeto, e a vocês fico muito feliz e orgulhosa de vocês estarem fazendo parte dessa iniciativa. Sejam bem-vindos, que vocês sempre participem, uma vez por mês, sempre a última semana do mês nós fazemos um encontro aqui nesse espaço, mas em São Paulo a gente faz um encontro. O site é o estadodedireito.com.br. Está passando o livro de presença, o certificado a gente entrega no final, mediante a apresentação de identidade. Com a palavra, professor, já falei demais, e a gente quer escutar, e depois vamos passar o microfone para vocês também dialogarem conosco. Obrigada, professor. Obrigado eu, boa noite a todos. Agradecer inicialmente a iniciativa da Carmela e do Jornal do Estado de Direito. Também agradecer ao espaço cedido pela Saraiva, para podermos fazer o evento. O pessoal da Forense Universitária, que se dedicou durante meses à confecção e ao lançamento desse livro sobre Michel Foucault, com foco no direito. E sobre os outros livros, eu acho que são livros todos voltados para a área jurídica. Tem um livro de Fundamentos de Filosofia do Direito, da editora Atlas. Tem um livro de Sociologia Jurídica, um livro de Antropologia Jurídica, um livro de Ética Jurídica, esses três pela editora Elsevier Campos. E agora tem essa satisfação de ter um livro pelo Grupo GEM, pela Forense Universitária. Um livro sobre um autor que, digamos assim, não é um autor muito comum, não é um autor muito... o que é que a gente pode falar dele? Não é um autor que fala as coisas que estamos habituados a escutar sobre nada da vida, menos sobre o direito ainda, né? É um autor que dedicou... Eu sempre gosto de dizer que se teve algum autor moderno, algum filósofo moderno que fez da sua vida o exemplo da teoria, foi Michel Foucault, né? Ele tem uma história de vida diferente, já era diferente na década de 60, a gente já imagina hoje a questão da homossexualidade como sendo um problema, imagina a década de 60, né? Isso é uma coisa extremamente complicada. Uma pessoa que tinha uma herança histórica familiar, o pai era médico, o avô tinha sido médico, então todo mundo estava esperando que ele fosse para a medicina. Ele acabou rompendo um pouco com a tradição da família, o pai ficou muito triste, muito chateado com isso, mas teve uma mãe carinhosa, uma mãe que o protegeu e alimentou os estudos dele. Uma outra curiosidade que eu posso falar para vocês é que o Foucault, ele, no primeiro vestibular que ele fez para entrar na L'École de France, que era a escola de sociologia mais famosa da época e ainda até hoje, ele não passou, ele foi reprovado. E essa foi a sorte dele, né? Então tem uma coisa também de destino aí, porque ele foi estudar numa outra escola um pouco menos famosa e encontrou um professor que viu nele uma genialidade, e através desse professor é que ele depois prestou um segundo vestibular para entrar na escola que ele queria, e ali é que na segunda vez ele acabou despontando. Ele passou a ser professor num momento em que um professor se aposentou e o próprio reitor da escola tinha muitas dúvidas se ele era a pessoa certa para substituir, né? E os colegas dele forçaram um pouco em cima do reitor, e o reitor acabou por dizer o seguinte: bem, então vamos fazer o seguinte, a gente marca uma palestra dele e vamos ver, né, a receptividade que vão ter com a palestra dele, etc. E aí isso ficou marcado um pouco na história da filosofia, porque foi uma palestra que não, assim, daquelas que não tem gente para sentar, né, todo mundo apareceu, e foi... ali começou a se destacar, porque o discurso dele é um discurso que já não era normal na época. Não sei se hoje eu posso considerar o Foucault como um discurso contemporâneo mais receptivo por nós. Eu pessoalmente acho que ainda tem muitas rupturas que ele provoca, mesmo estamos já no século XXI.
E o Foucault nunca abandonou essa trilha e esse caminho de tentar romper com conceitos e de tentar trabalhar as humanidades e a filosofia de uma forma diferente. Foi uma pessoa muito perseguida, primeiro porque os primeiros livros do Foucault, que não é o tema de hoje, os primeiros livros do Foucault eram sobre a loucura, sobre a doença mental. E estudando a doença mental, o Foucault criou uma teoria histórica de que a história é contada normalmente pelos vencedores. Então essa ideia de que a história é contada pelos vencedores faz com que certas noções que nós temos, certos discursos, certos conceitos que nós temos sobre a normalidade das coisas do nosso mundo, ele já rompe logo com os primeiros livros dele quando ele vai estudar a loucura. Ele se torna famoso por o livro, né, A História da Loucura na Época Clássica, onde ele demonstra historicamente como é que o doente mental vai sendo enclausurado, porque não era. A gente acha que o doente mental, por exemplo, é uma pessoa que tem que ser enclausurada em manicômio, né? E ele vai descobrir, ao longo de estudando, fazendo história, vai descobrir que isso não era uma verdade, isso era uma prática moderna. Até o Renascimento, século XV, XVI, até mesmo até o século XVII, na verdade, se você vir filmes de época, você vai perceber que as pessoas doentes mentais, elas andam pelas ruas, né? E raramente provocam qualquer tipo de conflito social que a própria sociedade não pudesse incorporar no seu dia a dia, né? Então essa ideia do enclausuramento do doente mental é uma coisa extremamente moderna, né, comparado com a história da humanidade. Então isso já era uma ruptura para a época, ele foi muito perseguido. Depois ele escreveu livros sobre humanidade, sobre as ciências sociais mesmo, né? Então, por exemplo, o livro A Palavra e as Coisas, que é um livro que até hoje o pessoal de ciências sociais torce um pouco o nariz. Primeiro porque é um livro relativamente difícil de ler, né? A tradução para o português talvez não seja a melhor tradução que existe, mas nesse livro o Foucault coloca que o próprio discurso das explicações que nós damos sobre a realidade social, esse próprio discurso, ele é um discurso viciado por aqueles que detêm o poder, né? E isso para as ciências sociais é muito complicado, porque as ciências sociais sempre se colocaram como sendo as ciências revolucionárias, vamos falar assim, né? Então ele começa a romper com a própria academia, né? Fica parecendo que ele está, com perdão da palavra, mas ele está rejeitando aí, né, a própria ciência da qual ele está estudando. Mas o fato é esse, quer dizer, o que ele está denunciando é que o discurso do vencedor ou o discurso da normalidade é um discurso que acaba se infiltrando em todas as instâncias e instituições sociais, e que esse discurso tem que ser repensado, porque as próprias ciências sociais, que têm o dever de ficar fazendo, como a maioria aqui são meus alunos, então, para quem não me conhece, não estranhe, para os que me conhecem não vai parecer estranho, mas a filosofia é uma ciência crítica, né? Ciências sociais são ciências críticas, né? E ele demonstra que as ciências sociais não estavam fazendo o seu trabalho adequado de criticidade. É isso que ele fala no livro As Palavras e as Coisas. E obviamente isso cria uma ruptura muito grande com a academia. E o terceiro ponto que ele vai ser perseguido é a questão com relação à história. Porque ao dizer que a história é escrita pelos vencedores, ele vai negar essa ideia normal que nós temos de que a história é uma linha reta e uma continuidade causal, ou seja, que um evento histórico leva necessariamente a outro evento histórico, que necessariamente leva a outro evento histórico. Então isso dá uma linearidade, né, na explicação histórica da vida humana, né, e das ciências sociais, que ele vai romper com isso, né? Ele vai dizer que precisa refazer essa ideia, precisa repensar isso, porque senão as próprias ciências sociais, cuja função é a crítica, ela passa a fazer o jogo do poder.
né? E não a fazer o verdadeiro papel da filosofia, né? Que é o papel de fazer a crítica. Se vocês pensarem isso na década de 60 e somarem isso ainda ao caráter, digamos assim, né, de escolha, certo, sexual dele, vocês podem imaginar o quanto esse indivíduo deve ter sido perseguido, deve ter sido deturpado, deve ter sido, enfim, né, difamado. Mas ele nunca se recusou a nenhuma discussão. Essa é a coisa do Foucault, né? Foucault nunca se recusou a se colocar, ele nunca se recusou a nenhuma entrevista, a nenhum seminário. Ele entra sempre em atrito, ele discorda sempre lá dos colegas. Tem seminários famosos, como por exemplo com Chomsky, tem seminários até com o próprio Deleuze, que depois vai se tornar um discípulo dele, mas ele tem entrevistas onde ele não deixa por menos não, né? Na década de 60, vocês sabem, por exemplo, o movimento de Maio na França, existe uma tendência muito grande da filosofia e das ciências sociais se dedicarem à revolução marxista, certo? O Foucault também passou por isso, ele também viveu essa coisa do marxismo, coisa da revolução russa, da União Soviética, mas muito rapidamente os filósofos perceberam que aquilo não era socialismo, né? Não era o ideal da sociedade comunitária que eles imaginaram, né? O stalinismo conseguiu provar por A mais B que aquilo não era o ideal que estava escrito e que se pretendia numa sociedade mais justa, mais livre e mais igual. Então o Foucault também tem uma ruptura, então eu falo isso para mostrar o seguinte, quer dizer, ainda por cima é um cara que está fora da época dele, né? Porque o momento em que está todo mundo defendendo uma determinada visão de sociedade, ele está discutindo com todo mundo que não é por aí, né? Então tem mais isso ainda, ele ainda estava na contramão daquela tendência majoritária da sociedade francesa da década de 60, 70, né? Então ele tem grandes debates com os marxistas e ao mesmo tempo está acontecendo a Revolução Vermelha do Mal lá na China, com o Livro Vermelho, e ele acha aquilo um absurdo, né? Então, na verdade vê naquilo um genocídio, mas os estudantes franceses acham aquilo uma revolução, né? E ele se coloca abertamente contra aquilo, né? Dizendo que poder precisa ser repensado e que não existe nada que justifique atos de poder de um soberano ou de um Estado que justificassem atos de genocídio e de mortes como aquelas que estavam acontecendo, né? E ele chega a dizer que entre o stalinismo e o nazismo não existe diferença nenhuma, que entre a revolução cultural do mal e o stalinismo e o nazismo não existe diferença nenhuma, né? Ele diz que num certo debate com estudantes, ele diz que a classe operária que quer chegar ao poder é ter poder, e é por isso que ela luta. E que chegando lá vai fazer provavelmente as mesmas coisas que o poder já tinha demonstrado que era capaz de fazer. Vocês imaginem isto em plena, né, 68, 69, 70, 71, eu não sei aqui precisar exatamente qual é a data desse seminário, mas vocês imaginem uma pessoa que está na contramão, né, de tudo aquilo que os estudantes estavam acreditando naquele momento revolucionário. Então ele parece um anti-revolucionário, né? Então ele entra em atrito com todo mundo, na verdade. Ele entra em atrito com as ciências sociais, os historiadores ficam bravos com ele, os marxistas ficam bravos com ele porque fica a sensação que ele está tirando a consciência de classe como luta operária, né? Então ele entra num atrito, mas ele nunca se desviou daquilo que pode ser reduzido em meia dúzia de conceitos, na verdade. A obra do Foucault é vastíssima, ela vai, como vocês viram, ela vai desde o estudo da loucura até passar pela questão do sistema prisional, carcerário, né? O livro, aqui como o pessoal é do direito e a palestra o foco é o direito, eu não vou focar as questões do Foucault com relação à doença mental, etc., né? O livro, na verdade, esse livro aqui que está sendo lançado, o livro era muito maior do que isso. O livro tinha aqui a parte da doença mental também. Também tinha a parte em que o Foucault discute os hospícios, o doente mental, a degradação dessas pessoas dentro
dos manicômios, mas essa parte foi tirada desse livro, porque esse livro acabou virando um livro voltado para o jurídico, que é onde eu estou labutando, onde eu estou trabalhando, onde eu dou aula e onde eu me sinto atualmente mais à vontade para conversar, certo? Então eu começaria dizendo para vocês o seguinte: a primeira questão que acho que a gente tem que ter clara no Foucault é que poder não é uma única coisa. Existe uma diferença entre poder com P maiúsculo e poder com P minúsculo. Esta frase não é minha, é do meu filho, certo? Que está aqui presente e pelo qual já comecei fazendo homenagem à presença dele. Porque o poder com P maiúsculo, o poder com P maiúsculo é o poder do Estado, né? Só que o Foucault não conceitua poder como poder de Estado. Ele diz que poder são relações de poder. E esta frase é fundamental no pensamento dele, porque relações de poder existem em todos os lugares, em todos os momentos, desde que exista duas ou mais pessoas, dois ou mais indivíduos, né? Às vezes nós não percebemos, e eu diria, bem, agora eu estou sendo Foucault, certo? Então, sendo absolutamente Foucault, nós nem percebemos, diz ele, que as relações entre as pessoas são relações de poder, nós nem percebemos isso, porque esse próprio poder já não nos deixa nem perceber isso. Então nós achamos que temos relações naturais, né, entre aspas, e na verdade essas relações naturais, elas são naturais porque os seres humanos, tendo duas pessoas, já estão fazendo política, na medida em que a própria sobrevivência é sempre agradar ou não agradar ao outro, atender ou não atender às demandas do outro, né? Aqui eu não consigo esquecer do Max Weber, não é isso? Em que foi um sociólogo que lá no começo do século XX já tinha dito, né? As pessoas conseguem viver em sociedade sem colocar o mesmo sentido nas ações uns dos outros. Traduzindo isto, significa mais ou menos o seguinte: eu posso viver com uma pessoa, ela me odiando e eu odiando a ela, porque o sentido da ação não impede o relacionamento, né? Óbvio que eu dei um exemplo talvez um pouco mais radical. Neste caso, talvez o relacionamento não vá durar muito tempo. Mas podemos simplificar. As pessoas podem estar aqui, por exemplo, por N motivos. Não é verdade? Nós estamos todos aqui por N motivos. Não é factível eu imaginar que todas as pessoas vieram aqui pelos mesmos motivos. Isso não significa que a gente não esteja aqui numa relação de poder, né? O simples fato de eu estar aqui na frente, nesta posição, já denomina, né? Já denota uma relação de poder, né? O fato de ter pessoas sentadas na minha frente e ter alguém aqui com um status de que pode entender Michel Foucault já é de um poder, né, tremendo. Porque eu particularmente devo confessar a vocês, e eu acho que isso não leva desmerecimento nenhum do livro, tá certo? Aliás, faça favor de comprar depois, ali embaixo no caixa, mas sem desmerecimento nenhum ao livro. Eu no prefácio do livro, eu digo quem sou eu para falar de Michel Foucault. Essa que é a verdade. Então eu escrevi no livro o seguinte: eu espero minimamente tê-lo respeitado, né? Mas falar do Foucault não é uma coisa para se levar levianamente, vamos falar assim. Eu levei muito tempo para escrever esse livro me deu mais de 5 anos de pesquisa entre começar a estudá-lo e escrevê-lo. Ele levou mais 1 ano e meio para publicar. Então ele não é um livro que está saindo assim de qualquer forma. Talvez por isso mesmo eu tenha dado tanta importância e agradecer tanto às pessoas que me ajudaram a chegar até aqui com esse livro, e agradecer inclusive aqui aos meus alunos e às pessoas que estão aqui, porque na verdade o que eu estou falando é com vocês mesmos. Não sei se dá para sentir. Eu sempre falo que às vezes nas ciências sociais, na filosofia, a gente tem que sentir antes de entender, né? E essa é uma coisa que o Foucault sentia. Então, essa é a questão. O Foucault tem, por toda essa história de vida que eu coloquei para ele morre de AIDS aos 57 anos de idade. Foi só para terminar a biografia dele que eu falei agora, certo? Ele morre de AIDS aos 57 anos de idade. Mas o Foucault, talvez por toda essa experiência de vida, ele tem essa sensibilidade. Mas deixa eu faltar, senão eu vou ficar aqui muito, né? Vou fugir um pouco aqui, vou tentar ser mais objetivo.
Então, essas relações de poder criaram, o segundo conceito do Foucault é importante, criaram aquilo que acabou se tornando uma máxima como característica do pensamento do Foucault, que se chamou de microfísica do poder. Essa microfísica do poder tem até um livro editado aqui no Brasil que tem exatamente esse nome, que na verdade é uma coleção de textos do Foucault que aborda desde textos explicativos de doença mental e das relações da doença mental até as questões das prisões, né? Tirada lá do Vigiar e Punir, né? Que é outro livro dele. Aliás, esse livro para o pessoal de direito, já que estamos falando de direito, é um livro indispensável. Quem no meio de vigiar e punir não pode fazer direito corretamente. Desculpe a minha ser tão incisivo com isso, mas é impossível fazer direito sem ler vigiar e punir, porque é exatamente isso o direito, né? O direito é punir pessoas, né? Nós achamos que é por aí, né? Então, vigiar e punir, você vai ver historicamente como é que a questão do julgamento, da prisão, como é que isso vai ocorrendo ao longo do tempo, né? Isso está inserido dentro de um sistema, no nosso caso, sistema capitalista, que existe o interesse em trancafiar pessoas, mas depois existe o interesse em libertá-las de volta, né? E não é por acaso que o sistema passou, por exemplo, pena de morte, que era a punição mais constante até o século XVII, deixa de o ser e as pessoas passam a ser presas. Num determinado momento, as pessoas passam, então, o direito no século XIX passa por uma reforma na Europa. Os exemplos do Foucault são muito da França, tá? Mas eu acho que a gente consegue ver um quadro mais abrangente, mesmo ele estudando muito mais o direito penal francês. E a partir do século XIX existe então essa tendência a libertar o preso, ou a tentar fazer com que ele tenha a possibilidade de se reinserir novamente à sociedade. E obviamente que isso tem um motivo, diz o Foucault. O motivo não é porque a humanidade se tornou mais humana no século XIX e passou a olhar o preso de forma diferente. Não. O grande motivo para o século XIX começar a tirar o preso da cadeia é que ele é uma força, é uma mão de obra barata, né? E vai ser mais uma pessoa para consumir e produzir. Isso está logo nas primeiras páginas do Vigiar e Punir. Então, por aí você já vê a criticidade que tem dentro dele, né? Quer dizer, não é uma questão de humanidade, é uma questão de interesse, né? Do próprio sistema como um todo, né? Então, isso vocês podem pegar a microfísica do poder. Então, o que é microfísica do poder? Essa ideia que o Foucault cria de que o poder não é necessariamente o Estado e não é só o Estado, mas o poder está distribuído, que ele fala, nos capilares da sociedade, né? Os capilares no sentido das pequenas terminais das veias sanguíneas do nosso corpo, certo? Então, nos lugares mais inimagináveis que a gente poderia pensar, nos lugares exatamente onde nós menos podemos achar que o poder existe, ali é que o poder se faz de forma mais abrangente e mais forte. Exatamente porque ali é mais difícil, inclusive, de enxergar. Porque quando você tem o Estado como parâmetro, fica fácil você perceber quem é o inimigo. Dá para entender o que eu quero dizer. Mas quando você está num hospital, eu não estou falando hospício, hospital normal. Se você prestar bem atenção, você também é capaz de descobrir ali dentro mecanismos de poder. Isso para não falar das nossas empresas. Acho que fica absolutamente claro, né? E aí a gente fala, pô, mas cadê o Estado? Está lá? Está? Não está? Então a ideia do Foucault é o seguinte: está e não está. Ele está não estando. E é por isso que nós não o vemos. O que é que isso quer dizer? Primeiro é o seguinte: o Estado não consegue, o Estado contemporâneo e moderno, devido à complexidade da nossa vida e à complexidade técnica das tecnociências, desenvolvimento empresarial e das ciências, das tecnologias novas que nós conhecemos, o Estado não consegue estar presente em todos os lugares, ponto 1. E o ponto 2 é que ele não consegue dar conta das especialidades, das especificações desses conhecimentos tão particulares, né?
Estou tentando dizer o seguinte: como é que o Estado vai discutir se uma pessoa, já vou para o direito logo, certo? Já vamos encarnar o Foucault. Qual é o direito que o Estado tem de decidir se o médico retira o medicamento que tem um paciente terminal de câncer vivo, ou se coloca ele amarrado a uma máquina para continuar vivo apenas vegetativamente? O Estado não está lá para decidir isso. E nem pode, porque não tem conhecimento e especificação técnica para decidir isso. Então o que é que o Estado faz? O Estado delega, de certa forma, à instituição especializada, que é o hospital, essa prerrogativa de decidir sobre isso. Claro, nesse momento o Estado não está. Mas é óbvio que isso também tem que ser pedido ao juiz, no nosso direito, certo? Nesse momento o Estado aparece. Deu para entender? Não sei se deu para entender. O Estado não está estando. Ou se vocês quiserem inverter, está absolutamente na mesma. Ele está não estando. Eu dei um exemplo talvez mais, para ficar mais claro. Mas tem instituições inimagináveis que você nem sequer percebe esse discurso entre Estado e decisão técnica. Por exemplo, na escola. Muitas vezes na escola, isso aí eu falar aqui do Pierre Bourdieu, certo? A gente estava olhando os livros ali fora. O Bourdieu aqui na década de 80 no Brasil ele foi muito também deturpado e contestado, porque ele disse que a escola é o principal mecanismo pelo qual essas relações de poder se dão dentro da sociedade. Vocês imaginam, durante a ditadura, você escutar um negócio desse, quando todo mundo estava esperando que a educação é que trouxesse a consciência da luta contra a ditadura, era como se a gente tivesse entendido que estava retirando a possibilidade de lutar contra a ditadura dentro da escola. Se vocês quiserem pensar hoje, eu acho que vocês deveriam pensar hoje, ou no fundo do que se transformou a escola. Não estou falando do Brasil não, viu? Estou falando do mundo, estou falando do mundo contemporâneo. O que se transformou a escola, na verdade, o que é uma universidade, E não é só a escola pública particular, porque o Foucault não distingue isso. Ele olha para a educação e para a escola como uma instituição capilar, onde ali existem relações de poder, e que não necessariamente são aquelas relações que nós estamos acostumados a achar que é só do Estado. Mas existem relações próprias daquele ambiente, e que ali existe uma necessidade de disciplina. E aqui a palavra que ele usa o tempo todo é domesticação. Esse livro aqui, ele tinha 72 vezes a palavra domesticação. Eu tenho menos vezes essa palavra. Eu revi isso aí. Mas a palavra, o conceito de domesticação no Foucault, ele aparece o tempo todo na obra toda. E depois nos continuadores dele, como o Deleuze, o Guattari, o Derrida, o Lyotard, esses caras que eles fazem parte dessa escola. E é uma coisa importante porque, assim, vocês sabem, tem até a música do Caetano Veloso, eu falo sempre isso, que ele pergunta naquela música, até quando nós vamos filosofar em alemão, não é isso? Porque a filosofia alemã foi a filosofia do século XVIII e do século XIX. A filosofia francesa tenta resgatar o seu espaço perdido após a Segunda Guerra Mundial. Então os pensadores, principalmente essa linhagem de pensadores franceses, eles são pensadores que têm essa mesma, por isso que eu falei desses nomes, eles foram muito para a psicologia. Porque vocês já vão entender aqui já por quê. Porque vai ter que escapar disso aqui, que eu estou falando, de alguma forma. E aí eles acabaram caindo na psicologia para poder fazer essa fuga. Até aqui espero que eu tenha conseguido passar para vocês a ideia do que é microfísica do poder e que as relações do poder não é o Estado, mas está em todos os lugares, todas as instituições e permeiam todas as nossas relações no dia a dia. Bem, eu não quero adiantar muito, para começar a falar aqui não vai dar 40 minutos que eu prometi aqui para a Carmela, certo? Mas se as relações de poder permeiam todas as instituições e todas as nossas relações, vai depender muito mais de nós perceber isso do que estarmos procurando o dragão
né, o grande vilão, o grande bode expiatório, que é o Estado. E nesse caso aqui, para o pessoal do direito, Estado e direito. Né? Quando a gente fala Estado moderno, aqui no caso eu estou pensando sempre em direito também, né? No ordenamento jurídico, nos processos, né? Na parte processual do direito. E as pessoas esquecem, né? O direito não é lei. Né? Então, só por aí, então, o que eu queria dizer agora? Primeira coisa que eu estava, vamos lá, estava dizendo o seguinte: se as relações de poder estão entre nós e todos nós estamos envolvidos com isso, depende de cada um de nós tentar repensar isso, certo? Esse é um ponto. Então vocês veem que o foco se deslocou de uma instituição para os indivíduos. Perfeito? Essa é a primeira consequência. A segunda consequência disso é que agora pensem em uma coisa: se as relações de poder estão em todos os lugares, estão nas instituições especializadas, onde o Estado não lhe interessa ou não quer chegar, obviamente que o direito não tem diferença nenhuma nesse sentido. Então o direito também é um lugar onde o Estado parece estar e parece não estar ao mesmo tempo. Talvez no direito eu ainda consiga perceber que o Estado está. Por exemplo, se eu não estiver errado, se eu tiver, o pessoal me corrija, pessoal. Se eu estiver errado, o acórdão traz o símbolo da República, certo? O juiz assina, mas o papel está carimbado. Não é? Então você diz assim: o juiz tem autonomia. Eu falei, o direito não é só lei. Nós sabemos aqui, né? O direito tem jurisprudência, doutrina, costumes, é isso. Então o direito não é só lei, tem jurisprudência. Então o juiz tem autonomia. Mas na hora que ele assina num papel timbrado que tem o símbolo da República. Então ele tem ou não tem autonomia? Entendeu? E agora, a decisão é dele. De qualquer forma, o acórdão, a decisão final é do juiz, não é? Falando de forma geral, juiz, não importa qual é a instância que estamos discutindo. Mas é ele que vai assinar ali e colocar o nome dele, não é verdade? Então naquele momento é ele. Mas é ele dentro do documento oficial que só tem jurisdição, é assim que fala? Só tem jurisdição porque faz parte do dever, né, de cumprir a lei. Não é isso? É parte do conceito de jurisdição. Senão que não valeria nada. Então o Estado diz, não, o juiz julga, mas eu chancelo. Entendeu? Então ele está e não está. Se as relações de poder também estão nessas instituições, e o direito acho que também está, isso me parece absolutamente óbvio, se alguma instituição tem mais o Estado ali por trás é essa, mas por outro lado a decisão é do juiz, o que significa que essa subjetividade de poder decidir eticamente por aquilo que está fazendo é do próprio indivíduo. Em última análise é o indivíduo que está decidindo. Em última análise, são as relações de poder que estão decidindo. Não é o próprio Estado como figura política, né? Aquela entidade que tem o direito de fazer moeda, exército, aquela coisa que a gente aprende na teoria do Estado. Né? Não é o Estado em si mesmo que está fazendo aquela decisão, quem está tomando aquela decisão é uma pessoa. Dentro das leis, dentro da doutrina, dentro da jurisprudência, levando em consideração os costumes e tal, mas é um cara que assina aquilo, é uma pessoa. E não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa investida de um poder estatal enorme. Então, se as relações estão na microfísica e elas estão espalhadas por esses pequenos capilares, as pessoas deveriam pensar melhor exatamente que atitudes vão tomar e que decisões vão tomar. Principalmente porque o direito mexe com a vida dos outros. Até aqui? Não sei se eu estou conseguindo explicar, eu estou tentando ser bem... Juro que eu estou tentando ser bem simples, não sei se eu estou conseguindo. Eu tinha até anotado aqui, vocês pensem, por exemplo, o que nós somos como sujeitos. Se você não tiver RG, você não existe. O seu RG tem a chancela do Estado. Não é verdade? Sem RG você não existe. Então, quando é que você vira um sujeito jurídico? Quando é que você adquire personalidade jurídica?
fora os casos em que depois você pode, né, perder, ou pode ter ilicitude, pode ter exclusão de ilicitude por causa disso, né? Mas quando é que você vira sujeito? Quando você tiver regime. Eu posso decidir sobre a minha morte? Não posso. E eu decido sobre a minha vida? Se eu não posso decidir sobre a morte, não posso decidir sobre a vida. Então tenho aqui um professor aqui, ao qual também faço a minha homenagem por ter vindo. Muito obrigado por ter vindo, o professor Luiz Gustavo. Mas eu lembrei dele, né? Porque ele tem esse tema e eu gosto de discutir isso com os alunos, de que o direito à vida, né? O que é isso, na verdade? Quem controla isso? Nós vamos ter... Parem para pensar um pouco e vejam como a gente não consegue perceber o quanto nós já ficamos sujeitados.